Por favor. Som, teste de qualidade de som. Tá Teste de bom. qualidade de som. Tá bom. Esse aqui também tá bom. Mas vamos deixar gravando no seu, porque você já coloca no... Porque daqui eu vou ter que transferir pra cá e mandar pra lá e eu não tenho nada nesse aqui. Ok, vamos começar fazendo a nossa oração. Amado e glorioso Deus, nesta noite nós chegamos em mais uma aula de pneumatologia. Nós estamos nos propondo a conhecer sobre a pessoa do Espírito Santo. E Espírito Santo de Deus, eu te peço, por favor, esteja aqui, nos ensine, nos elucida. Não queremos apenas conhecer o conteúdo, mas queremos verdadeiramente conhecer o Senhor em nossas vidas, a transformação na nossa vida, para que verdadeiramente haja, Senhor Jesus, a Tua presença neste momento e durante toda a gravação, onde tiver uma pessoa ouvindo este estudo, que o Senhor se manifeste também. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos hoje sobre a pessoa do Espírito Santo, é a última aula. Na aula que vem eu quero entrar em frutos, depois em dons, e a gente encerra o ano sobre... encerramos o ano encerrando o assunto de Espírito Santo. Mas da pessoa do Espírito Santo hoje é o nosso último encontro. Semana que vem a gente volta falando de frutos ou dons. Terminando, entra em dons ou frutos. Ainda vou decidir qual é o que a gente vai fazer semana que vem. Mas para hoje eu quero iniciar falando sobre uma frase de um dos teólogos, grandes teólogos, chamado Alistair McGrath, não sei falar esse nome, que ele fala que o Espírito Santo é a Cinderela da Trindade. O que seria isso? Os outros irmãos foram levados ao baile da teologia, Deus Pai, Deus Filho, e o Espírito Santo foi deixado para trás. Porque por muitos e muitos e muitos tempos da história do cristianismo, da igreja, não se falava sobre o Espírito Santo. A gente vai ver desde a descida do Espírito Santo até o ano de 1900, ninguém parava para discutir ou falar ou se empenhar em descobrir ou em estudar ou ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo. E é interessante isso porque, inclusive, no que a gente acabou de comemorar agora, 31 de outubro, né? A Reforma Protestante, a gente vai ver que Martinho Lutero estava muito mais interessado em fazer a defesa da salvação. E nas teses dele quase não aparece ou sequer aparece algo sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. E a gente vai começar a ver esse movimento aparecer ali quando começa a fazer, até interessante o nome que os teólogos dão, que é no movimento carismático. A gente ouve falar assim, movimento carismático lembra muito, pelo menos para mim, né? Soa muito questão da Igreja Católica, né? Mas o que é o carisma? O que é o movimento carismático? O que é carisma? O carismático vem da palavra charis, que significa dom. Então fala-se sobre a distribuição dos dons. O movimento carismático é um movimento que vai trazer essa questão da movimentação dos dons, principalmente do Espírito. E a gente vai ver isso acontecer com os 3 grandes avivamentos que teve na história, começando lá no século 18 com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é aquele escritor que eu até mandei no grupo, não sei se alguém teve tempo de ler, mas Os Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ana Clara disse que começou a ler, mas ainda não terminou. Eu também ainda não comecei, mandei em PDF no grupo. Posso mandar de novo, se não tiver lá no seu celular. Se não tiver, eu mando de novo. E não sei quantas páginas tem. Quantas páginas tem, Ana? É bem pouquinho. Umas 30, 23. 31 páginas. E você viu que benção? E Jonathan Edwards, ele traz uma pregação muito pesada a respeito da salvação e do inferno. E lembra que a gente na história do cristianismo, a gente estudou sobre esse momento? Ele pregou a primeira vez, não teve efeito nenhum. Aí ele foi pregar uma segunda vez em um outro lugar e as pessoas que ouviram essa pregação se agarravam às pilastras da igreja e desesperados, chorando com muito medo de irem para o inferno. Ali foi a primeira onda de avivamento que a gente começou a ver acontecer
da história do cristianismo. A segunda vem com John Wesley, na Inglaterra. Ele era um pastor, um padre anglicano, e morreu anglicano, olha que coisa. Só que ele gostava muito de missão, e ele tinha, na faculdade de Oxford, onde ele foi estudar, um grupo de jovens que estudavam a Bíblia com ele, e eles faziam tudo certinho, no mesmo dia, no mesmo horário, e os outros estudantes começaram a chamar esse grupo de metodistas. Aí você vê que os metodistas vieram de um apelido que eles receberam na faculdade, porque eles faziam tudo metodicamente, tudo bem, tudo da mesma forma, tudo do mesmo jeito. Só que John Wesley sentia como se fosse um vazio, uma falta, e ele não entendia o que era isso. Um dia ele veio pregar aqui, porque o grande amor dele era vir pregar para tribos indígenas, mas dos Estados Unidos, que é aquela coisa diferente, né? E ele veio para os Estados Unidos, ficou 2 anos e não deu certo a pregação do evangelho, e ele volta para a Inglaterra muito triste. E no caminho da volta ele encontra um grupo de, eu acho que já eram os pietistas, que a gente estudou, né? Dos pietistas. E este grupo que encontra com ele, leva ele um tempo para ficar com ele. E os pietistas, eles tinham uma doutrina de que as pessoas precisavam nutrir experiência particular com Deus. Não só o que estava escrito e seguir o que estava escrito, mas as experiências particulares com Deus. E nessa, ele começa a orar por isso, que ele queria uma experiência particular. E um dia, numa das pregações, eles estavam lendo um prefácio de Martinho Lutero, do livro dos Romanos, e ele foi tocado. E aí ele diz que ele recebeu um toque e um fervor diferente em seu coração. E a partir desse dia tem uma frase que ele fala que virou muito famosa, eu esqueci de anotar, mas a partir desse dia ele fala que ele foi totalmente diferente e foi cheio do Espírito Santo. E ele saiu fazendo o que ninguém fazia, porque aquela época, principalmente a igreja anglicana, eles só pregavam dentro de templos, porque já viam os grandes templos, e eles diziam que ali era o lugar, a casa de Deus. Ele começou a sair a pregar nas praças, nas ruas, na beira de lago, em todos os lugares onde ele podia, ele saía pregando. Ele montava no cavalo e saía pregando 3, 4 sermões por dia. Segundo a história, diz que ele pregou mais de 40 mil sermões e viajou mais de 400 mil quilômetros pregando o evangelho. E desta posição de John Wesley é que os seus seguidores, vendo todo o amor e dedicação, trouxeram para os Estados Unidos, uma base dos Estados Unidos, e ali eles criaram a Metodista. Você vê, John Wesley nunca teve intenção de criar uma igreja nova, mas o seu posicionamento ao conhecer o Espírito Santo foi trazendo esse movimento até que criou-se a Metodista, e a Metodista é uma das maiores igrejas mundiais hoje em dia. Eu estava vendo os números, eu falei, nossa, eu não achava que era assim não, né? Os primeiros lugares, eu acho que a Metodista está em 3º ou 4º lugar, mundialmente falando. Presbiteriana também tem muitos. O ranking é muito grande, né? Os pentecostais, aí os tradicionais, metodistas, aí tem lá a classificação, eu achei muito interessante. E John Wesley foi um dos que trouxe esse segundo movimento de avivamento, de arrependimento, de pregação do evangelho. E nisso os cristãos começaram a perceber uma diferença. Tanto que, quando você vai estudar o pentecostalismo, eles vão trazendo a raiz em John Wesley. Não que ele tenha feito esse movimento, mas através do conhecimento dele do Espírito Santo, começou a despertar os cristãos para conhecerem o Espírito Santo e terem experiências particulares com o Espírito Santo. Achei bem interessante, porque é uma das coisas que eu sempre falo aqui para vocês, que a gente tem que procurar ter uma experiência particular com o Espírito Santo. Se eu for ter mais experiência, E John Wesley, ele trouxe essa narrativa lá no século XVIII. Aí já no século XIX vem Charles Finney. Não sei se alguém já ouviu falar de Charles Finney. Charles Finney era um advogado. Olha o que ele fazia. Essa época existia os pregadores itinerantes. Eles montavam tendas
e saíam pregando. Eles chegavam no lugar, armavam a tenda e começavam a pregar. E Charles Finney, ele era um advogado que gostava de ir nessas pregações para desafiar os pregadores. Ele era debochado, questionador. Tinha pregadores que, quando sabia que Charles Finney estava, saía ou nem ia, porque não conseguiam contra-argumentar com Charles Finney. E nessa dele ficar indo, fazendo essas coisas, ele teve um encontro com Jesus. E ele se converteu. E se tornou um grande pregador. Charles Finney é que traz a questão do apelo. Quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Porque até o século XIX, a igreja não tinha isso. Não tinha. Mas como que era essa questão do apelo? Eu achei bem interessante essa posição de Charles Finney. Ele chegava no culto, fazia o apelo. Quem queria aceitar Jesus, ele marcava: amanhã você volta 1h, 1h30 antes de começar o culto. E senta nas primeiras cadeiras, que era chamado das cadeiras, cadê o nome? Cadeira dos ansiosos. Banco dos ansiosos. Você quer dos desesperados? Não, banco dos ansiosos. E aí ele chegava 1h antes e ele ia explicar sobre a economia da salvação. Lembra que eu falei com vocês na outra aula? A economia da salvação. Que Deus Pai planejou a salvação, Deus Filho executou e o Espírito Santo que convence o ser humano. E aí ele pregava sobre a economia da salvação. E aquela pessoa vinha, aí ele perguntava: você quer conhecer mais de Jesus? Ela voltava no outro dia, até que ele visse que a pessoa realmente entendeu o que era aceitar Jesus. E aí, depois de todo esse preparo é que ele levava as águas do batismo. Não era uma coisa precipitada, né? Era uma coisa dedicada, planejada. E desses avivamentos, saindo desse escopo, todos aconteceram nos Estados Unidos ou Inglaterra. E isso veio para o Brasil. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Para justificar aquela primeira frase que eu falei, a Cinderela da Trindade, né? Porque só depois desses grandes movimentos, já do século XVIII, século XIX, é que nós vamos ver a igreja se dedicando a aprender sobre a pessoa do Espírito Santo. E aí foi porque a igreja protestante no Brasil, ela chegou antes, mas a igreja pentecostal só foi chegar no Brasil no ano de 1910, que foi, inclusive, um missionário francês da CCB, Congregação Cristã do Brasil. Olha que coisa. Eu não fazia nem ideia, até um tempo atrás, que a Congregação Cristã do Brasil é uma igreja pentecostal. Apesar de eu sempre ter aprendido que a Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Mas por que eles entraram nessa classificação? Porque eles começaram a dizer que só eles eram salvos. Por isso que houve essa separação. Apesar de eu ter conhecido pessoas que falam que a congregação cristã não fala isso, que não procede, que são só na cabeça de alguns que isso existe, mas eu sempre ouvi falar isso, né? E eu cresci na frente de um pessoal da congregação cristã que eles me chamavam de seitária. Você é seitária. Você não é salva, porque você não é da congregação cristã. Eu cresci ouvindo isso deles. Mas alguns dizem que não, inclusive até dividem estudo bíblico comigo. Eu conheço umas pessoas que frequentam aqui e são da CCB. E eles dizem que isso não existe, nós somos todos irmãos, que inclusive a pregação do evangelho é muito semelhante aqui com lá, enfim. Mas fala. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Quando frequenta aqui e lá, não dá uma... Como que a pessoa consegue discernir? Vai da maturidade de cada um. Você tem que ter uma maturidade muito gigante para não bagunçar a sua cabeça. Porque Deus é um só, o evangelho é um só. Mas existem, por exemplo, a pessoa que vem aqui, ela vem para acompanhar porque o marido é daqui. O que ela ouve, que combina com a pregação de lá, ela cata. Mas, por exemplo, parte doutrinária, ela fica com o que é de lá.
Onde eu sirvo? Eu sirvo lá. Então, a parte doutrinária, eu sirvo lá. Por exemplo, então, voltando agora, que eu vou ter a gravação. Tinha parado. A quem está em casa entender, né? Aí chegou Luís de Franciscon, que era um pregador francês, e ele trouxe esse evangelho, só que foi rejeitado pelos tradicionais, porque os tradicionais, eles sempre, nessa época que está mudando, mas os tradicionais sempre viram o movimento pentecostal como uma seita. E as línguas, essas manifestações mais diferentes, como manifestações demoníacas. Então, não foi bem aceito, ele foi embora para a Argentina e depois de algum tempo ele voltou de volta ao Brasil, mas nesse período de tempo chegou os nossos irmãos da Assembleia de Deus. E aí que começou a divulgar o Espírito Santo no Brasil, nessa questão do Espírito Santo, nessa questão da manifestação do Espírito no Brasil. Por que você falou tudo isso? Para que a gente entenda a nossa raiz pentecostal e a nossa raiz da pessoa do Espírito Santo. Agora, biblicamente a gente vai ver e vai aprender que o Espírito Santo, ele é o Paracleto. Já falei isso aqui para vocês. E o que significa o Paracleto? O Paracleto, ele é o Consolador, aquele que está dentro de nós e ao nosso lado. E aí a gente vai ver algumas referências bíblicas que Jesus deixou falando sobre isso. João capítulo 14, versículo 16. João foi a pessoa que mais registrou as coisas que Jesus falou a respeito do Espírito Santo. João 14, 16. Quem quer ler? Quem quer ler? Quem quer ler? Ninguém. Não, porque tá abrindo a Bíblia ainda, né? Então eu vou ler, o próximo alguém lê. 14 e 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Esse é o conceito do Paracleto. Ele habita em nós e está em nós, está conosco, dentro de nós e ao nosso lado. Como que é isso? É o mistério da Trindade. Tem coisas que são mistério e que a gente pode se esforçar ao máximo, não vamos entender. Porque se a gente entender, for algo explicável, deixa de ser Deus. Ninguém explica Deus. Então a gente tem o conceito de João 14, 16, do 16 e 17. Alguém pode ler agora o versículo 26? 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isso aqui é importante. A gente vai falar isso mais vezes mais para frente. Mas o Espírito Santo, ele vai nos lembrar daquilo que a gente aprendeu. Então não tem como pedir, por exemplo, a ajuda do Espírito Santo para um assunto que a gente nunca se propôs a aprender, que a gente nunca sentou para aprender. É onde muito cristão erra, que pega só a parte, o Espírito Santo vos ensinará tudo. Então eu não preciso estudar, eu não preciso me empenhar, eu não preciso ler, porque o Espírito Santo já vai me ensinar. Não, ele vai te ensinar, não vai atrás. E ele vai me lembrar daquilo que eu aprendi. E ele vai me ensinar e eu preciso correr atrás para aprender. Né? Agora, nos 30 anos para cá, que os pentecostais estão começando a se despertar para isso. Tanto que, se vocês conversarem com pastores pentecostais de 30 anos atrás, eles tinham que estudar teologia em academias tradicionais, porque não existia uma academia pentecostal. Então, para um pentecostal estudar uma teologia tradicional, bloqueava, por exemplo, o ensino do Espírito Santo. Porque o entendimento deles, o tradicional, é bem diferente do entendimento do pentecostal. Vou dar um exemplo. O tradicional, ele não acredita em muitos dons. Para eles, dom de profecia, de revelação, do falar em línguas,
são coisas que já cessaram, ou talvez nem existam da maneira como o pentecostal ele acredita. Hoje em dia, depois de 30 anos, 20 anos, não, são 30, 40 anos, é que está começando a surgir a ciência para estudar o pentecostalismo. Inclusive, o Pro falou uma informação que eu fiquei de cara. Diz que uma das igrejas muito estudadas hoje em dia é a Igreja Universal do Reino de Deus. É um fenômeno mundial. Diz que é estudado no mundo inteiro o que Edir Macedo ele vem fazendo através da Igreja Universal do Reino de Deus. E, inclusive, começou a estudar nos últimos 10 anos a pauta política dentro da igreja, que começou pela Igreja Universal do Reino de Deus. Olha que coisa. Falei, rapaz, sabia isso tudo não. Vamos ler o capítulo 15, versículo 26. A gente vai vendo que João fala muito sobre isso, né? Registrou as palavras de Jesus. João 15, 26. Quem lê? Quinze, 26. Pode ir. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Por quê? Porque Deus, ele é o único que testifica de si mesmo. Não tem outro que consiga testificar de Deus. Ele não é como nós. Nós somos seguidores de Jesus e testificamos sobre Jesus. Quem testifica sobre Jesus, sobre Deus? Só Ele mesmo. E o Espírito da verdade, que faz parte da Trindade, é que vai testificar disso em nós. Porque o Espírito é aquele que nos guia, nos ensina, nos conforta, nos defende, está sempre para ser o nosso ajudador, ao nosso lado e dentro de nós. Esse termo também pode ser traduzido, paracleto, como o advogado ou o intercessor. A gente vai ler isso lá em Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 26 e 27, que fala: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso aqui é muito legal. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe que eu nunca tinha entendido direito esse versículo? Romanos 8, 26. E o professor explicando, eu falei, nossa, agora eu entendi. Como é que funciona isso? É que a gente não sabe orar como convém. A gente fala um monte de baboseira e o Espírito Santo vem, traduz até em gemidos inexprimíveis e leva para Deus. E aí o exemplo mais claro para a gente entender é aquela pessoa que tem um direito e ela tem que pleitear diante do juiz. E por que é necessário ter um advogado? Porque o advogado vai pegar a intenção que aquela pessoa tem, vai transformar em termos jurídicos que o juiz vai entender e vai levar até diante do juiz. Esse é o mesmo papel do Espírito Santo, como o nosso advogado, o nosso intercessor. Porque ele vai pegar as coisas que a gente fala, que muitas vezes são malucas, são bagunçadas, um monte de palavras soltas, sem sentido, vai transformar na linguagem que precisa ser transformada e vai levar até diante do Pai. Por isso que é muito importante a gente sempre orar na dependência do Espírito Santo. E graças a Deus que tem muita coisa que a gente fala, que o Espírito Santo fala, não, Deus, vamos riscar isso aqui. Risca isso aqui também, perdoa, não leve em consideração isso aqui. Porque se fosse ouvir todas as coisas que a gente fala, misericórdia. Todas as vezes que a gente ora, misericórdia. Eu posso me lembrar de Elias, por exemplo, que cansado pediu até a morte. E o Espírito Santo falou assim, Deus, releva aí, tá cansado, tá estressado, vamos deixar isso aqui, deixa pra lá, manda o pão, manda a água, manda o anjo, Elias, não é assim não, para de bobagem, come, levanta, que você ainda vai andar muito tempo, é muito caminho ainda pela frente. Esse é o papel do Espírito Santo, o Paracleto. Ele vem, ele traduz, ele intercede por nós, ele muda aquela situação. Versículo 27, aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Olha que coisa linda.
E não é de acordo com a nossa vontade que ele vai diante do Pai para interceder. Ele intercede de acordo com a vontade de Deus. É que nem aquela pessoa que chega para o advogado. Eu quero pôr no pau. Eu lembro uma vez que meu professor falou que ele perdeu uma causa porque o cliente queria ouvir que ele ia botar no pau e ele não tinha entendido. Ele falou assim, nós vamos abrir a causa. Mas eu não quero causa, eu quero botar no pau. E o cliente ficou com raiva, foi embora. Aí depois que ele foi entender, ele, eu devia ter falado que eu ia tacar no pau. Que aí... Porque o cliente não entendia a forma, né? E exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo vem e ele conhece, isso aqui é muito forte, né? Ele conhece a mente do Espírito e ele intercede pelos santos, mas não de acordo com a vontade da pessoa, mas de acordo com a vontade de Deus. É como o advogado faz. Ele pega a causa, ele fala, olha, até aqui a gente consegue fazer, daqui a gente não consegue fazer, isso aqui a gente consegue pedir, isso aqui a gente não pode pedir, coloca tudo em termos jurídicos e apresenta diante do juiz. Esse também é o papel do Espírito Santo como nosso advogado e nosso intercessor. Ai, meu Deus, é muito bom isso, né? O paráclito, é paráclito, eu até coloquei o acento aqui porque a entonação é no paráclito que fala. É aquele que pleiteia as nossas causas diante do juiz, aquele que transforma os nossos pedidos de forma correta diante do juiz. É aquele que também vai nos lembrar de tudo que a gente aprendeu, como a gente já leu. Paráclito é uma das formas que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Mas também tem uma outra forma que a Bíblia fala. Não sei se vocês já ouviram, que é o ruar. Alguém já ouviu falar? É ruar. E ele tem esse ar, ele tem essa forma de puxar, porque o significado do ruar é verdadeiramente o fôlego, o vento. Significa o vento, o fôlego humano, ou Espírito do Senhor. Onde nós vamos ver o ruar? Ruar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1, 2. O sopro de Deus. O sopro. De Adão. Também ele aparece aí também. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Tem versão que fala movia, mas a maioria dos teólogos prefere o pairava sobre as águas. E isso é interessante, porque aqui tem uma coisa muito bonita. Por quê? Porque enquanto a terra era sem forma e vazia, enquanto o ser humano não foi recriado em Cristo, o Espírito só paira. Ele só fica pairando, ele só fica com as asas protegendo. Você falou aí das versões, né? É. Que ontem pairava, que tá sobre... E tem uma Bíblia que fala, que traduz exatamente o que as Escrituras... O que o pessoal fala que é a Bíblia mais indicada é a tradução em inglês, é King James. Eu acho que ele comentou da King James. Que é a mais próxima, a mais fiel. Mas não é em português, é em inglês. Entendeu? Mas hoje em dia Difícil, né? é difícil. Deve ser umas palavras bem difíceis para entender também, né? Não são palavras difíceis, mas vai trazer palavras mais assertivas para trazer o significado real do que estava. Porque, por exemplo, movia sobre a face das águas, pairava sobre as faces das águas. Vai explicar melhor o que eu vou falar agora do que o se mover, o pairar. Por quê? O meu tá se movendo. Se movia, o meu também tá se movia. Por que essa explicação faz mais sentido? Por isso que a gente tem que prestar atenção nas traduções que a gente lê. Porque enquanto o Espírito pairava, ele não tinha descido, ele não estava. E realmente, o Espírito Santo, ele ainda não habitava em ninguém. No Velho Testamento, as pessoas elas recebiam o que a gente chama o tabernáculo, né? Ele taberculou, ele habitou, mas ele não ficava ali, né? Ele era aquela coisa pairando. E aí, quando Jesus veio e cumpriu a obra da redenção, e o ser humano foi redimido em Jesus, o Espírito Santo aconteceu o que lá em Atos 2? Agora ele não mais pairava, agora ele desceu. Então,
Por Mas quê? então não existe a presença do Espírito Santo na... Em todo tempo, o Espírito Santo está presente no Velho Testamento, mas não habitando. Entendeu? Como hoje. Não como no tempo de hoje, que ele habita e mora. Mas as pessoas do Velho Testamento não sentiam a presença do Espírito Santo? De forma diferente. De forma diferente. Era visitação. Não era habitação. Ele não habitava, Ou era ele um contato direto visitava. mais com Deus, né? Só os profetas que tinham, sacerdotes e profetas. O resto do povo não tinha. Imagina, o resto do povo não tinha contato com Deus. Eles tinham que acreditar nas palavras de Moisés. Eles tinham que acreditar nas palavras dos profetas. Os profetas tinham contato Mas direto. não acreditavam em Deus? Acreditavam em Deus, mas não tinham Essa... ligação como nós temos, esse livre acesso. Mas tem passagens na Bíblia que, tipo, Deus ele aparecia. Não vou Ele se saber fazia explicar. presente Se mais fazia presente. no Ele Velho aparecia Testamento. literalmente para as pessoas, e as pessoas Testemunho, só de no ver Velho já. Testamento. Já, mas ele aparecia para quem? Vamos lembrar. Então, Apareceu para Isaías, profeta. Apareceu para Moisés, profeta. Aparecia no tabernáculo, sacerdote, sumo Sim, sacerdote. mas por exemplo, abrir o mar lá, por exemplo, era um poder de Deus. Sim. Que ele se fazia presente ali. Sim, Então todos sim. que Viam. aquilo acontecer, sabia que foi obra de Deus, né? Sim. Mas É disso que é, por exemplo, que você está citando, né? De que ele se fazia presente fisicamente em situações no Velho Testamento. Sim, sim. Mas E- não habitava dentro de ninguém. Só acrescentando o que a senhora falou, na vez que ele tentou se apresentar, o pessoal ficou com medo. Lá no monte. O pessoal falou, não, Moisés, vai... Vai você, porque a presença Não, mas, Você já- foi, que a mas foi presença- Moisés foi chamado, não foi ou não? Ele se apresentou primeiro para o povo e depois... Não, foi Determinou quando o povo fez, foi nessa hora, né, que o povo fez o bezerro de ouro e Deus É, queria espelhado, descer é. Não, foi... na rebelião de Coré. Não, foi antes, depois, pastor. no fim, Foi foi antes, depois, porque quando tava primeiro lá. Moisés ele vai e fala, ó, vou tirar um tempo aqui pra conversar com Deus. Aí depois tem depois ele destrói as coisas, mas eu acho que é nesse tempo que ele vai subir pra falar com Deus. É. Que Deus vai entregar os mandamentos. Aham. Na segunda vez, né? Ou na primeira? Eu acho que é na primeira. Eu acho que depois a gente lê e a gente tira essa dúvida, que eu não tô me lembrando o momento exato. eu também tô Mas me teve lembrando, sim um momento que Deus quis se manifestar, só que o povo, não, Moisés o povo vai não. porque é temível, a presença dele é muito temível, nós não suportaremos. Né? E foi o que aconteceu com Isaías. Isaías não chegou a ver Deus, mas a presença de Deus encheu o templo e foi tão forte que Isaías caiu sobre si e já foi lamentando, ai de mim, que sou pecador e os meus olhos viram rei. Ele nem permitiu. Eu acho que foi assim, Moisés tirou o povo lá do Egito, aí o povo estava se dispersando, tudo. Aí Deus falou, vem aqui que eu vou mandar esse povo se organizar. Aí Moisés sobe para trazer os mandamentos pro povo. Quando Moisés desce e vê lá o bezerro de ouro, que aí o irmão dele fala, o bezerro nasceu, o bezerro... Eu sei, eu joguei lá e saiu isso aí. Aí quebra lá tudo e volta de novo. Eu tenho um meme lá da inteligência artificial sobre isso, eu achei muito engraçado. Nasceu aqui, ó. Nasceu aqui, ó, meu Deus, como? E é o que muitos de nós a gente ainda faz nos dias de hoje, né? Meu Deus, como? Ai, não sei. Sabe muito bem. Sabe muito bem, sabe muito bem. Mas voltando aqui, Ruá é essa presença, esse fôlego de vida que pairava. A gente vai ver também em Ezequiel 37, não vou pedir pra gente ler, mas lá em Ezequiel 37 fala do Vale dos Ossos Secos, quando o vento, o espírito bate naquele exército e começa a colocar o osso em cada lugar, né? Ali é uma profecia, né? Uma profecia que a gente está vivendo agora, né? Deus levantando o exército de novo, né? De Israel. Isso quem falou foi a Aline em Israel, tá? Cumprimento de profecia de Ezequiel 37, que alguns rabinos entendem que nós estamos vivendo nessa época, né? O cumprimento dessa profecia.
esse vento do fogo. E aí é interessante que existiam algumas pessoas, alguns chamados pais do deserto, que eles tinham essa prática. Eles falavam do sopro divino, né? Então eles andavam respirando pelo nariz, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E eles traduziam isso para o mundo espiritual. Eles diziam que quando você inspira o ruá de Deus, a vida de Deus entra, e quando você expira, o pecado sai. Então fala-se sobre inspirar Deus e a tua boca liberar e confessar o pecado. E se a gente trazer para a ciência, a gente vai ver que isso tem sentido, né? Que a gente respira e a gente solta o veneno, o gás carbônico, né? A gente respira o oxigênio e solta o gás carbônico. Ele nutre e solta o veneno. E é exatamente essa mesma ideia do ruá. É permitir que o fôlego de Deus entre na nossa vida. E a nossa boca, ao ser convencido pelo Espírito Santo, confessa o veneno, o gás carbônico, e vai viver em santidade com o Senhor Jesus. Os pais do deserto faziam muito isso. Lá no século IV, século V, eles respiravam pelo nariz o fôlego e se soltavam pela boca aquilo que não deveria estar na vida deles. Outra palavra que fala também do Espírito Santo na Bíblia é nefesh. A gente vai encontrar em Gênesis 2:6. Gênesis 2:6, 2:7, que fala que é o fôlego da vida de Adão é nefesh, não é ruá, é nefesh. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Nefesh é traduzido como alma, vida ou ser, ou ainda o centro da vida. Refere-se sobre a essência da vida no interior de uma pessoa, ou a força vital que anima os seres humanos e os seres vivos. Então a gente tem essas 3 palavras quando se fala de espírito na Bíblia, que é paracleto, ruar e nefesh. Né? Cada uma com uma atribuição diferente, mas todas falando sobre o espírito, a pessoa do Espírito Santo. Agora a gente vai entrar nos símbolos do Espírito Santo. Quais são os símbolos na Bíblia que fala sobre o Espírito Santo? O primeiro que eu acho que todo mundo vai me responder. Qual? Aê, sabia que ia vir? A pomba. A gente vê a pomba representada onde? Lá em Mateus, no batismo de Jesus, que está escrito em Mateus, capítulo... Valendo! Isso! Tá vendo? Mateus. Olha, ele abriu? Mateus capítulo 3. E que a gente também usa essa passagem para falar de uma forma cabal sobre a existência da Trindade. E aí tem um detalhe interessante que eu também aprendi estudando essa lição. Hoje eu aprendi 2 coisas que eu já preguei várias vezes, mas eu não sabia. Olha que coisa bonita. Primeira coisa que a gente vai ler, capítulo 3 de Mateus, versículo 16. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. A Trindade, Jesus. A Trindade, né? Agora, por que a forma de uma pomba? Como que ele assumiu a forma da pomba? Também não sabemos. É dos mistérios de Deus, né? Mas Deus escolheu a pomba, talvez por ser... E branca. Talvez por ser o símbolo de paz, o símbolo da pacificação, ou se tornou o símbolo da paz por causa disso, né? Enfim, sei que hoje a gente tem a pomba como símbolo da paz, símbolo de mansidão, né? Como uma ave mansa. Tanto que das aves que a gente tem por aí, a pomba é que mais se dá com o ser humano, né? Você, principalmente com as do centro da cidade. Lá meu prédio, então. Tem um monte de pombinha lá, amiguinha. Amiguinha de vocês. As porquinhas.
Lá eu tava andando um dia na Paulista, eu tô vendo um homem lá assim, ó, aquele monte de pomba voando em cima dele e ele lá. Bem velhinho, jogando lá comida e as pombas tudo em cima dele. Falei, olha lá, o amigo das pombas. É, porque a pomba tem uma doença no cocôzinho dela, né? Que transmite e eu não sabia, não. Mata. Cega. Dá meningite. Dá tudo. Dá, meu Deus. Aí... Porque ela não é branca. É. Se fosse a branca. Ai, meu Deus. Mas olha aqui, que interessante. Quando, ó, isso aqui é pra gente gravar no nosso coração. Olha que interessante. Pode fazer Assim, piada em pecado? depende, acho que não. Não. Depende do que, depende de como. Eu não gosto desses negócios que eles põem. Tem muita coisa que é chocarrice. Depende. Aqui interessante. Quando Jesus termina o batismo, o que Deus fala dele? Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se agrada. Logo em seguida que ele sai, a Bíblia nos relata no capítulo seguinte, isso foi a seguir mesmo, porque Mateus escreve a seguir, logo que termina o batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. E ele fica ali sem comer 40 dias e 40 noites. Imaginando quando que Satanás ia vir falar com ele, né? Imagina, né? Veio o primeiro dia, cadê Satanás? Vai vir? Não. No segundo, cadê Satanás? Não veio. No 10º, cadê Satanás? Ele aparece no qual no dia? 40º dia, 40 dias de jejum, aparece Satã. E a primeira coisa que ele faz porque a tentação de Satanás, na real, não foi exatamente na fome, ou na adoração, ou nos bens que ele podia dar. Mas ele foi direto. Se tu és o Filho de Deus. O que ele tinha acabado de ouvir de Deus? Esse é o meu filho amado. Jesus tinha acabado de ouvir de Deus. Esse é meu filho amado. Satanás também ouviu. Então ele pega isso aqui que Deus falou e começa a tentar. Você é realmente esse filho amado? Se tu és o filho amado, olha o que ele fala. Se tu és esse filho amado que Deus se agrada, transforma essa pedra em pão. Olha, o negócio é muito forte. Eu sempre olhei para esse texto pensando, olha, ele tentou exatamente na maior necessidade de Jesus, na fome. Só que, na verdade, ele tentou Jesus na sua percepção de quem ele era em Deus. Porque Satanás usou exatamente o que Deus acabou de falar. Se você é um filho amado, se você é esse filho, transforma a pedra em pão. E se Jesus não está ligado com Deus, não tem o Espírito Santo para mostrar que aquilo ali é um engano? Vindo da mão de Satanás. E muitas vezes a gente também é tentado assim. Você não é de Deus? Se você é de Deus, você vai fazer isso. Você não é de Deus? Se você é de Deus, você vai fazer aquilo. Olha como a nossa mais vida... a gente escuta, né? Exatamente. E olha como é importantíssimo a gente estar em comunhão com Deus para entender que aquilo é uma tentação que vem de Satanás. Porque Paulo deixou escrito pra gente que nós somos servos daquele a quem a gente obedece. Então, se Satanás traz uma tentação, até usando a própria palavra ou trazendo a nossa percepção de filhos de Deus para que a gente prove alguma coisa, mas motivados por Satanás, a gente vai se tornar servo de Satanás. Olha como a coisa é séria. E agora? Você não precisa provar nada pra mim. Não precisa. Eu sou filho amado e pronto. Eu não preciso transformar a pedra em pão para. Só que aí o que a gente aprende com Jesus é que ele tinha nele a palavra. Durante 30 anos há um hiato na história, que a gente não sabe o que Jesus fazia. A gente só vê com 12 anos ele já discutindo sobre a palavra com grandes conhecedores no templo. Então, imaginamos, supomos que dos 12 aos 30 ele se tornou mais mestre ainda. Então, no momento que Satanás vem trazer uma tentação para ele, ele já logo tem como rebater. Mas está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso provar que eu sou um filho amado, porque eu não vivo do que você pensa de mim. Eu vivo do que Deus fala sobre mim. Isso é muito forte. E ele só conseguiu fazer isso, não porque ele era o filho de Deus, porque a gente aprende com Paulo de que ele se despiu de toda a sua glória.
Ele se tornou semelhante a homem, como a minha, como você. A diferença é que ele estava cheio do Espírito. Então a vida dele já não era mais conduzida por ele, mas era conduzida pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o único que nos dá condição de sermos cristãos, de sermos transformados, de sermos mudados. Porque sem o Espírito de Deus, nós somos carne, somos falhos, somos carentes, caímos nas tentações, mas com o Espírito Santo a gente consegue vencer todas as armadilhas que o inimigo tenta nos colocar. Então, o primeiro símbolo do Espírito é a pomba. Segundo, o fogo, que é usado muito no Pentecoste, né? No pentecostal. Por quê? Porque lá em Atos 2 diz que viu-se línguas repartidas como línguas de fogo. Então, tem até uma confusão de conceitos dentro do pentecostalismo nessa questão do fogo. Por quê? Porque nós vemos as línguas como de fogo sendo repousadas sobre os 120 que estavam reunidos ali em Atos 2. E então a gente fala muito sobre fogo, pegar fogo, tá pegando fogo, é o fogo do Espírito. Mas, em contrapartida, a gente tem a explicação lá de João Batista, quando ele vê Jesus, ele fala: esse aqui, que vem após mim, é aquele que vos batizará com Espírito e com fogo. Só que dentro do contexto desse batismo com Espírito e com fogo, que eu já expliquei para vocês, é que o contexto é no Espírito para a salvação e no fogo para purificação, para condenação. Então, eu, até o presente momento, não tenho totalmente definido o que seria esse fogo. Eu fico com o fogo do Espírito Santo, lá em Atos 2. Sentido, que é o que mais faz sentido. Mas não fico pedindo para Deus me batizar com fogo, porque eu ainda não tenho certeza do que é isso. Que eu ainda não tenho certeza. Eu vejo o pessoal cantando aí, me batiza. Aí eu só fico assim, não sei não, Jesus. Um pentecostalismo, né? O batismo com fogo, né? Como? Isso veio com o surgimento do pentecostalismo. Sim, exatamente. Que trouxe essa confusão de conceitos. Trouxe essa confusão. Então, a gente vai estudando, a gente vai chegar. Mas até o presente momento, eu entendo que o fogo do Espírito desceu em Atos 2, que traz a purificação, assim como a gente lê lá em Apocalipse, salvo engano, que o fogo purifica o ouro, que o fogo ele vai colocar à mostra as verdadeiras obras. Mas, se a gente for pelo conceito de João Batista, o fogo lá em João Batista é para a condenação. Já é o fogo lá que arde como o lago que arde como fogo e enxofre. Então é bom deixar as coisas definidas para tomar esse cuidado, né? Pra gente, irmãos, é que nem a pessoa quando estuda a lei. Não sei se vocês sabem disso, mas no direito penal tem uma escusa, a gente chama de escusa, que é quando a pessoa não precisa cumprir pena, quando ela não sabe que algo é crime, né? Um estrangeiro que vem para o Brasil e pratica determinado ato, lá no país dele não é crime, mas no Brasil é crime. Existe uma escusa absolutória, que vai excluir, é uma excludente de pena. Vai excluir a pena porque a pessoa não sabia que aquilo era. Esse tipo de excludente não pode aplicar para algumas pessoas brasileiras, mesmo sendo brasileiras, tá. Pode aplicar, mas para um advogado nunca vai aplicar. Porque o advogado, ele tem obrigação, mesmo que ele não conheça, porque a gente não conhece todas as leis. É impossível a gente conhecer todas as leis. Brasil, acho que é um país que mais tem lei. Uma lei que passa por cima da outra, passa por cima da outra, passa por cima da outra, passa por cima da outra. É um negócio louco. E as leis, elas são assim. Quando a gente está aqui, eles estão fazendo lei. Agora, eles estão votando lei lá no plenário. Tá vindo outra coisa, diferente, nova. Mas o advogado nunca vai ter direito, porque ele tem a obrigação de conhecer a lei. É que nem aqui, o pessoal... tem algum problema da gente queimar aqui, queimar mato? Eu falei, tem problema, porque a pastora desse lugar é uma advogada. E eu sei que qualquer tipo de queima é um crime ambiental. Então, eu não tenho como dizer, eu queimei.
Eu queimei A sem primeira coisa que saber. ele vai falar. Entendeu? Ai, queimei sem saber. Quem não é nada, beleza, queimou sem saber. Mas eu não posso fazer isso. Não posso, não tenho essa possibilidade. Entenderam? Do mesmo jeito, é quando eu tô falando desse assunto do fogo. Para pessoas que nunca estudaram, elas estão cantando lá, me batiza com fogo, e Deus até entende. Mas a gente que já está aqui sentado, lendo, conhecendo, a gente tem que ter muito cuidado. Cuidado com o que pede, cuidado com quem eu canta. não sei se isso é pecado ou não, mas toda vez que eu ouvi uma música dessa, eu falei, ai, Senhor, e eles estão pedindo tanto fogo, que se eu lançar o fogo na pessoa, vai sair toda queimada. Sempre eu fiz essa associação. Mas então assim, a gente que tem esse coração de estar sentado estudando a Bíblia, também versa sobre nós uma responsabilidade maior. Por quê? Porque bom é o, entre aspas, né? Mas o tempo da ignorância, ele é perdoado. Mas aqui a gente já pode dizer que nós não temos mais esse tempo da ignorância. Pílula azul sempre é melhor que a vermelha. Hã? Porque o Matrix vai... Lá no Matrix, né? Ele tá lembrando lá do Matrix, a pílula azul e a Azul e a vermelha. vermelha. Ah, tá. Lá de Matrix. Você tomou azul, verde? A pílula azul sempre é melhor que a vermelha, ele tá falando. Nunca viu? Nunca viu? Matrix. É o que o pessoal fala, que a gente vive na grande Matrix. Enfim, Mundo de Truman, né? Já assistiram o Mundo de Truman? É, Mundo de Truman, o pessoal fala isso aí também. Que a gente vive num grande mundo de Truman, né? Isso aí, pessoal. É. Não sei não o que é. Eu falo tudo isso. Mas voltando para cá, nessa questão do fogo, agora a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E se estudei, entendi que o fogo é da purificação, é bom, então eu canto com certeza. Mas se eu estudei e entendi que não, foge. Eu acho que o fogo azul é da purificação. O amarelo é DP, qual a cor do fogo que você tá pedindo? Qual a... Então tem que mudar a música. Me batiza com fogo azul. A gente acrescentou azul no final. Ai, meu pai. Outro símbolo, a gente não vai conseguir falar de todos, mas os principais símbolos que a gente tem do Espírito, e esse aqui é um dos que mais tem referência na Bíblia, que o Espírito, ele vem como símbolo de água. A água, ela é utilizada como símbolo de vida e do novo nascimento. Jesus disse que o Espírito seria como águas correntes que fluem de dentro de quem crê nele. Isso aqui é interessante, eu vou explicar daqui a pouco. Eu vou abrir lá em João 7, a gente vai explicar dentro da tradição judaica e da festa dos tabernáculos, porque é muito interessante isso aqui. A água simboliza a saciedade espiritual e a purificação. João 3, Jesus fala para Nicodemos. Vamos abrir lá, João 3. João 3, Jesus fala com Nicodemos. Em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí aqui vem um negócio interessante. Jesus, ele fala: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então Jesus está falando, não se admire, porque ninguém consegue explicar. E aquele que é nascido do Espírito, que é nascido da água, também ninguém consegue explicar. É uma das coisas que Jesus ele deixa bem claro. Se não nascer da água, do Espírito, alguns dizem que da água é o batismo nas águas, mas aqui a gente entende como o nascimento no Espírito, que é o que o Espírito Santo faz, a transformação no ser humano. Porque o coração do homem, ele é naturalmente inclinado para o mal. É só a gente ver Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo de bom,
tudo de bom, mas como a carne nasceu inclinada para aquilo que era mal, eles resolveram desobedecer. Tinha tudo para se manter fiel, resolveram desobedecer. Mas isso é uma inclinação ou isso é uma interferência de Satanás? Uma inclinação. E Satanás, sabendo, se aproveita. É o que ele faz até os dias de hoje. Ele pega a inclinação que a pessoa já tem, se aproveita daquilo e potencializa. E usa aquela ferramenta. A gente costuma explicar que Satanás, ele é articulado, estratégico, Ardiloso. ardiloso. Por quê? Porque ele fica nos analisando. Eu ouvia isso do meu pastor, eu achava interessante. Satanás, ele não tem pressa. Não tem pressa nenhuma. Ele observa. Não é que nem a gente, que o ser humano que é apressado, que quer as coisas pra ontem, não. Ele fica observando, fica vendo, fica testando pra saber. Isso aqui vai pegar? Ah, não pegou. Ah, isso aqui vai dar certo. Ah, não deu. Esse aqui vai incomodar? Ah, não incomodou. Ah, aqui incomodou. Até onde incomodou? E ele vai testando. Ele é macaco velho. E ele vai testando, ele vai descobrindo as fraquezas, ele vai descobrindo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. O Senhor Jesus, ele nos deu uma orientação. Ele disse, vigiai e orai. E o vigiar vem em primeiro lugar. O que é vigiar? Tomar cuidado. Tomar cuidado porque a gente vive a vida dissolutamente, achando que não tem nada, não pega nada, não acontece nada, mas nós temos ao nosso derredor um inimigo que está nos observando 24 horas por dia. E ele está pegando as fraquezas, pegando aquilo que ele vai dar certo, e ele vai montando estratégia para que no momento em que ele puder, ele dê a rasteira. E ele puxa o pano e faça cair, né? Por isso que a gente precisa vigiar. E Adão e Eva caíram. Quanto tempo demorou da serpente lançando conversa no ouvido de Eva? A gente não faz ideia. Nós não fazemos ideia, porque o tempo, até antes do pecado, era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então não fazemos ideia. Talvez não foi uma conversa de um momento. Não foi a conversa de uma hora. Uma conversa de um dia. Talvez foram ao longo do tempo. Só observando. Né? É igual aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E dependendo, e fura mesmo. E fura mesmo, e faz um buraco, e a água fura mesmo a pedra. E ela não foi percebendo, não foi captando, foi pegando a inocência, foi pegando a leseira de Eva e fez com que ele caísse. O que estão falando é que a Eva, Satanás tinha acesso mais fácil a Eva e não a Adão. Leva ali Aí como ele conseguiu corromper a Eva, que ele tinha acesso a Se Eva. ela se esperar bem na ponta e falar, pastora Viva, me chamou de lesa, é? Chamou eu de lesa? Ah, você é recriada, Eva. Agora Eva, essa desculpa, né? recriada, Mas passou. Tá na hora de falar de mim. E aí a gente vê que realmente o ser humano, ele precisa do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai nos dar força da gente obedecer as palavras de Jesus, as palavras de Deus. É o Espírito Santo que vai nos dar condição. E se a gente reparar no Novo Testamento, aparece mais Jesus e as pessoas se referem a Jesus como Senhor do que como Salvador. E isso é interessante. Porque apesar dele ser o nosso Salvador, apesar dele ser nosso amigo, ele é mais Senhor. Antes de tudo, ele é Senhor. E o Senhor, ele precisa ser obedecido. E só quem consegue nos dar essa capacidade de obediência é o poder do Espírito Santo. Aí tem uma coisa aqui muito legal. O poder sem amor, ele é perigoso. Achei interessante essa frase do professor. O poder espiritual sem o amor de Deus é perigoso. Porque a pessoa pode ter o poder do Espírito e receber um dom e começar a usá-la absolutamente. É o que às vezes a gente vê que está acontecendo nos dias de hoje. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor amigo, eu achei muito interessante a reflexão dele. O texto falava assim:
Qual o tamanho da sua letra, pregador? Aí ele traz a reflexão, que ele tem vários cadernos onde ele anotava as inspirações que Deus dava. Só que a letra dele era muito pequenina, então conforme ia passando o tempo, a tinta borrava e nem ele conseguia mais distinguir o que ele escreveu. E ele passou a escrever em blocos de notas para não perder. E aí ele falou sobre que às vezes isso também acontece com a gente. O Senhor Deus nos dá comandos, nos dá palavras e a gente registra. Mas registra muitas vezes em letras pequenas. E no decorrer do tempo, esquece do que foi dito, esquece do que foi escrito. Aí a gente lembra das palavras que Deus mandou nas tábuas dos 10 mandamentos. Deus escreveu palavras em pedras para que não fossem borradas. O próprio Deus fala, salvo engano, é para Zacarias. Zacarias escreve essa visão numa pedra grande, para que até quem passe correndo leia. Isso também serve para a gente. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue. Recebe o poder de Deus, mas se perder o amor, perder o Espírito Santo, aquilo se torna perigoso. Começa a usar para coisas. É só a gente pensar, hoje em dia, vou usar aqui o exemplo de uma das igrejas que estão em evidência agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas a igreja quadrangular, vocês estão acompanhando o que está acontecendo lá? Quem não está, não precisa ir atrás. Mas o que está acontecendo? O líder da igreja quadrangular, Brasil, está sendo descoberto em vários comportamentos inadequados com jovenzinhas que ele teve ao longo do seu tempo ministerial. Ouviu há tempo atrás? Está voltando agora, e agora com provas, né? E tem muitos que estavam ligados à Igreja Quadrangular Brasil, que estão se desvinculando e estão se vinculando à Igreja Quadrangular Global por não querer estar mais sujeito. Este homem, ele sempre foi um pecador? Sempre fez coisa que não devia? Certamente não. Começou bem o evangelho pregando, é o que acontece com muitos. Aí começa a dar exceções, não acontece nada. Abre exceção aqui, não acontece nada. Aí quando vê, esqueceu para que foi chamado, esqueceu o propósito inicial da sua chamada e caiu. E se corrompeu. É igual o pastor agora da igreja Zion, vocês viram? Que ele foi destituído porque ele foi pego em adultério. E aí ele confessou, e a igreja é muito séria, ela cumpre, o que é a minha opinião que deveria ser feito na Igreja da Graça também. Mas aqui eles não fazem isso, mas eu acho que deveria. O próprio pastor Jaime fala que acha que deveria fazer isso, mas não faz. Faz logo. Faz! Para de falar e faz! Trazer a igreja, fazer a pessoa confessar o seu pecado, porque a Bíblia fala isso. Se você chama, repreende sozinho, a pessoa não obedece. Você traz duas, a pessoa não obedece. Você leva para a igreja e expõe, mas Jesus manda fazer isso. É feio, né? Porque se você tem que chegar para confessar para toda a igreja, e a igreja Zion fez isso. Eles fizeram uma reunião. E aí perdoaram ele. Perdoado, mas destituído. E teve uma irmã que também fez isso na Deus é Amor. Falou deles no púlpito. Da família Miranda. Sim, porque e ao vivo, em público. Ela falou, eu tô me retirando, mas deixa eu falar. Ela anda de biquíni. Ela vai lá pra Miami. E começou a lavar roupa suja da Mirandinha lá. Da Mirandinha. Não, da esposa de um deles. De um deles. Que já é filho, que vai do Miranda. Que aí ela se expõe fora do Brasil. Ser o comportamento correto. Eu acho. Porque todos eu da acho. igreja não usam biquíni, não usam essas roupas na praia, né? Se eles vão na praia, e eles eles vão têm, eles têm a doutrina tudo. E diz que quando ela tá em Miami, quando ela tá nesses lugares, ninguém sabe que ela é da Miranda. Sim, porque ela põe o biquinão e vai-se embora. E ele aceita o rapaz. E tá contra a doutrina, deles, né? Tá que contra a o doutrina. avô dele, né? Ela falou que ela sairia, mas que ia ter gravado ela falando. Todas as coisas porque é bíblico. A Bíblia fala que você tem que levar a congregação para quê? A Bíblia fala desse jeito. A congregação te
Não, para que o temor de Deus caia sobre os demais. Mas eles vão fazer e não como? façam. O que a senhora acha que eles vão fazer? Quem? A congregação. Depende do ensinamento que está inserido lá. Né? Se é um ensinamento cristão, eles perdoam e ajudam na restauração, que é o que a Igreja Zion diz que eles estão fazendo com esse PR. E ele... Não deixa as pedras perto, gente. Porque Jesus tem uns que vão... mas assim, vai muito da cultura, do que você ensina no local. Vai muito da cultura. Não sei qual que é a reação deles, mas onde eu quero chegar, o poder sem o amor se torna perigoso. Porque a pessoa recebeu o poder, e por receber o poder, é muito mais fácil você manipular quem está abaixo de você. Mas quando é chamado de coerção. Que o amor não está presente mais? Porque há uma inclinação? Ou porque foi intermédio de Satanás? Conforme o passar do tempo. Você está falando geral? No contexto geral, nessas situações. Conforme o passar do tempo, a pessoa vai se acomodando, tipo, não. Eu ia falar isso. A pessoa vai se acomodando e para de depender de Deus. E quando percebe que não tem mais esse amor, o que tem que fazer? Até no filho, tem que trazer a pessoa. Até na rotina. A pessoa vem na quarta, a pessoa vem na sexta, a pessoa vem no domingo, mas ela não tem mais. Pra ela só vem. E acaba às vezes nem sem perceber. Acontece isso, gente. Eu não consigo ela só vem. compreender a distância de Deus. Não dá pra sabe o que acontece? É que às vezes a coisa é quando você lida muito com o extraordinário, ele se torna ordinário. O muito, o estar muito ali. Comum, o extra vira comum. E o que vira comum cai na normalidade. Cai na banalidade. E é o que infelizmente acontece com muitos. É o que a gente está falando aqui. O poder espiritual sem amor é perigoso. Porque se eu não tenho esse amor, essa experiência, vamos voltar lá em John Wesley. Se você não tem essa experiência, aquilo torna-se rotina e você só faz aquele com o poder espiritual, mas já sem o amor. Fala, David. Só dando uma referência bíblica nisso que a gente está falando, eu estava lendo estou lendo o livro de Crônicas desses tempos, e aí bem lá no começo uma informação interessante. Davi ele começa a vencer um monte de batalha, e Deus ajudava ele nas batalhas, aí chegou uma época que ele começou a vencer toda a batalha e falou, conta aí os soldados aí pra mim, faz favor. E aí o livro de Crônicas fala que, mano, isso foi uma artimanha do diabo. Tipo, o diabo foi... pra ele contar. Que, tipo, ele se acostumou a vencer toda a batalha e falou, não depende mais disso. Só manda contar aí, o exemplo foi contar o pessoal lá, né? Fazer a contagem do... como é que é o nome disso, pastor? É o recenseamento. E aí nisso Deus depois vai e pune ele. Pune. Aí ele faz, né? Tanto é que ele se sentia tão autoconfiante que ele não foi na batalha e pecou com Betseba. Exato. É isso. Eu já queria a pessoa vive tanto no extraordinário que ela passa a esquecer que tudo que ela está vivendo é dependência de Deus. É porque ela dependia de Deus. O tempo é perigoso. O tempo é perigoso. O tempo é perigoso. O Vitão resumiu bem. O tempo é perigoso. E o amor sem poder também é perigoso. Porque você amar demais, mas não ter o poder espiritual para fazer manifestar as coisas, também é perigoso. Por isso que é importante a gente ter esse balanço de ter o poder e o amor em ação do Espírito Santo em nós o tempo todo. Em Ezequiel 47, Deus dá uma visão em Ezequiel de águas que saem do trono. Vocês já leram essa passagem? Vai saindo águas e o profeta, e Deus fala, profeta, entra nessas águas. E ele vai entrando, as águas dão no artelho, embaixo, as águas dão nos joelhos, as águas dão nos lombos e águas mais profundas. Ali já é Deus mostrando e ensinando para o povo, porque exatamente tem uma passagem que Jesus se admira. Muito me admira vocês não saberem de que águas eu estou falando, porque durante toda a história dos 4.000 anos, Deus vem usando exemplo das águas para falar do Espírito, que ele mandaria. Ele usa Jeremias, ele usa Ezequiel, ele usa tantas outras passagens para falar sobre isso. E nessa passagem de Ezequiel 47, ele fala que essas águas traz vida até para o Mar Morto.
começa a ter vida no Mar Morto. Aquilo que está morto, onde as águas passam, voltam a ter vida. Quem é que faz isso? Tá tendo mesmo, né? É. Só o Espírito Santo pode trazer vida para quem já está morto. Pegar um ser humano que não vale nada e encher-o do Espírito Santo e fazê-la ser uma pessoa cheia de vida novamente. Essa madrugada, foi essa ou foi a passada? Eu estava vendo o testemunho de um homem. Ele era chamado Falcão não sei o quê. O nome dele é Adilson. Eu estava até procurando para ver se é verídico esse testemunho, porque eu já ouvi o testemunho do Guina e depois eu descobri que era mentiroso, né? Os Racionais só ameaçaram ele. E aí depois eu descobri que era mentira. Fiquei arrasada, porque o testemunho do Guina fez a minha fé na minha adolescência. Também, Era CDs gravado, um negócio fenomenal. Vocês já ouviram o testemunho do Guina? Eu acreditei. Que ele Não era... era nem dos Racionais. Eu sempre fui no show, nunca fui no Guina, e eu ainda acreditei. Eu fui pensando. Eu sempre fui em todos os shows nacionais, nunca vi esse Guina. Aí quando ele chegou... Eu acreditei nessa... E eu que ia no show, ia todos entrando, ia todos saindo. Cadê o Guina? E você acreditou. Falei, vai ver que era no outro... Falei que o Guina era o DJ, falei que o Guina não cantava. Falei, Era o Guina outra ficava nos coisa. bastidores. Porque quem que vai acreditar? Eu acreditei que ele Quem que vai acreditar que ele era mentiroso? Era falso. Era falso. Precisou o Mano É Brown falso. ameaçar ele. Porque o Mano Brown é espírita. Mas ele gosta muito da igreja. Ele tem amigos que falam pra ele a verdade da igreja e ele presta atenção naquela verdade. Entendeu? Mas ele tem selecionados. Não é em todos que ele acredita. Entendeu? Foi o que ele disse. Culpa do Guina. Culpa do Guina, não, meu. Aí quando o amigo dele da igreja falou pra ele, você sabe que a mentira é do diabo. Né? Tem um rapaz aí que tá se fazendo se passar por... Ele foi no lugar. Ele sentou no fundo da igreja. Pra assistir o testemunho. Ele assistiu, ele não viu ele. Quando terminou, ele falou, você para com isso agora. Para. É a última vez, é a primeira e última vez que eu vou falar. E o Guina com você. morreu, né? Ele morreu Não como, sei. o Guina? O Guina Não morreu. sei. Só faltou morrer pela rota mesmo. Eu acho que ele morreu alguma coisa feia. feia. Porque o que ele contava? Que ele era participante do Racionais. E ele teve um confronto com a polícia, levou um monte de tiro, morreu com a rota, morreu, ficou não sei quanto tempo no necrotério, aí Deus levantou ele de lá, do necrotério, e ele voltou à vida. Eu tinha, mulher, eu chorava assistindo. Ouvindo o testemunho do Guina. Nossa, o Guina ressuscitou, saiu do meio dos mortos. E aí ele começou a ir nas igrejas contar testemunho, rodar, que tinha fé na cabeça, que tinha um monte de coisa. E não tinha nada disso. Nada disso. Depois o Mano Brown falou que era tudo mentira. Não, o Mano Brown ficou revoltado. E esse que eu vi agora também não sei se é verdade, mas se for, achei muito bonito. A mesma coisa quando eu vi um bruxo que disse que falava da Globo. Eu não sei se a senhora já viu. O Daniel Mastral? Não. É mais antigo do que ele. Não é ele não, ele é moderno, o Daniel. Que morreu, né? Aí depois mostraram o cara no bar. O cara não era nada de convertido, o cara tava bebendo cachaça no bar e eu acreditando. Apesar que eu acredito em algumas coisas que ele falou, que ele fez trabalho com o Didi, que ele fez trabalho para não sei quem. Então. Tem fundamento. Esse testemunho, Adilson Pereira da Silva é o nome dele, ex-Falcão Alegre, lá do Rio de Janeiro. Falcão Alegre. Falcão Alegre. Ele conta que... Falcão Alegre? Era o nome dele no crime, e aí depois o nome dele é Adilson. O codinome dele. O codinome, como é que chama o nome? O vulgo, né? Nossa, o vulgo Falcão Alegre. É. E aí ele foi, eu vi só esse pedacinho. Ele foi preso, espancado, costela quebrada, todo arrebentado, colocado numa solitária. E aí estava já prometido para que morresse dentro da cadeia. E o carcereiro evangelizou, mas ainda falou para ele assim, o próprio carcereiro falou, eu não acredito que Deus possa te salvar dessa situação, mas se você fizer um teste, fale com Deus, aceita Jesus e vai. E nisso ele fez lá uma oração tal, e ele sentiu a presença de Deus vindo sobre a vida dele, tocou mesmo, verdadeiramente, colocou todas as coisas no lugar, curou ele completamente. E deu uma nova chance.
Aí ele fala que quando ele estava para ser julgado, apareceu 3 advogados todos de branco e o juiz concedeu liberdade, enfim, ele já está bem velhinho, continua pregando. Acho que deva ser verdadeiro. Mas onde eu acredito que Deus é poderoso fazer. É só a minha dúvida por causa do Guina. O Guina me deixou assim. Mas onde eu quero chegar? Se esse testemunho é verdadeiro mesmo, só o Espírito Santo pode fazer isso. Porque é uma pessoa que era completamente má. É o que ele falava, que ele era mau até o tutano. Mas quando teve um encontro verdadeiro com o Espírito Santo não só tirou ele da cadeia, como curou o corpo dele imediatamente e fez dele um servo de Deus. Depois a gente procura estudar mais sobre esse. E pra gente ver a veracidade. Eu perguntei do chat GPT, o chat me disse que não tem nada que não corrobore, mas também não tem documentos que corrobore, mas nada que desabone. Ninguém até hoje falou contra, e Falcão Alegre há muito tempo. Paulo velhinho já. Isso, Paulo matava, perseguia. Então, E aí essas águas que Ezequiel ele vê no capítulo 47 é o mesmo que muda em Ezequiel 11:17, que fala que Deus ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne e vai transformar, né, as situações. Porque o próprio Senhor Jesus, né, o próprio Deus deixou registrado que não é nem por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. E em todo o Velho Testamento nós vamos ver Deus se referindo à pessoa do Espírito Santo por águas. A água que jorra, a água que sai do trono, a água que restaura, a água que traz a vida. E aí onde eu quero comentar com vocês, que eu achei interessante, vou pular isso aqui que já falei. Já falei. De João 7. Na festa dos tabernáculos. Vou falar desse, depois eu falo de João 2. Vou falar de trás para frente. João 7. Jesus ele fala assim, que quem quiser da água da vida, que beba, porque ele é a fonte a jorrar para a vida eterna. Mas qual foi o momento que Jesus falou isso? Olha que interessante, por isso que é legal a gente estudar sobre a cultura do momento, né? Como é que... Quando Jesus falou isso, eles estavam na festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Eles faziam uma festa de 8 dias, depois do Yom Kippur, que é o momento do que eles pediam perdão, e eles saíam de suas casas confortáveis, para a época, né? Saíam das suas casas e iam festejar no deserto, montando tendas, para relembrar a época que eles viveram em tendas durante os 40 anos no deserto. E os sacerdotes, eles iam até o tanque de Siloé, pegava as águas no tanque de Siloé e vinham jogando pelo caminho as águas para simbolizar a purificação, para simbolizar a água que sai do trono, clamando a Deus por prosperidade, para que houvesse êxito na lavoura, e iam atrás deles. Olha que interessante, iam atrás deles com folhas de oliveira na mão direita e com cidra na mão esquerda, gritando, Hosana, Hosana, Hosana. Vocês se lembram quando isso aconteceu? Na entrada de Jesus, eles gritavam Hosana, que é exatamente o que eles faziam na festa dos tabernáculos. E aí Jesus, vendo isso tudo acontecer, Jesus ele solta, vocês querem essas águas que jorram a prosperidade? Eu sou a água que jorra para a vida eterna. Quem vir a mim vai ser saciado. Vai ter águas vivas jorrando do seu interior. É nesse momento, nessa festa. Por isso que todo mundo se revolta contra Jesus. Porque eles estavam celebrando um momento e Jesus está dizendo, tudo que vocês estão fazendo, todo esse ritual aí é à toa. Não precisa mais desse ritual. Eu sou agora o que vocês precisam. Isso é muito bonito, porque ele vem confrontando todo o ritual que eles tinham lá do passado. É igual em João 2. Lembra que eu falei que eu aprendi 2 coisas diferentes de coisas que eu já preguei? João 2 vai falar do milagre em Caná da Galileia. O que aconteceu lá em Caná da Galileia? Eu lembro da música Festa de Casamento. Lá na...
Lá na festa do casamento. É isso. Acaba-se o vinho e Jesus é chamado pela sua mãe. É uma das coisas que eu nunca entendi. Como ele foi tão mal criado com a mãe. Repreendeu, né? De uma forma muito bruta, né? E depois... Só que ali ele estava fazendo uma transição. Uma transição, inclusive, para Maria. Agora você não é mais minha mãe. Agora eu sou o Senhor. Agora eu estou passando para o Senhor. Então, o que tenho eu contigo, mulher? Pesado, né? Porque agora eu não sou mais o teu filho. Agora eu sou o Salvador. Agora eu sou o Senhor. Ele faz uma transição. Seu Jesus? Fala isso de novo. Se as mães da atualidade, fala isso de novo. Só que na hora, Maria era bem-aventurada. Ela entendeu. E ela vira para os servos e fala assim, fazei tudo o que ele vos mandar. Por quê? Porque, Senhor, a gente obedece, a gente não questiona. Isso é muito forte. Você viu que agora a história da Igreja Católica falando sobre os milagres de Maria não tem a ver com Maria, tem a ver com Jesus. Com Jesus. Que bom. Assumiram isso agora. Que bom, que bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Aproxima cada vez mais a pessoa da salvação, né? Da verdade. Da verdade, a verdade que liberta. E glória a Deus por isso. Porque eles não eram assim no começo. A católica não era assim no começo. Eles traziam um evangelho genuíno, de fato, né? Incrível. No comecinho. Vamos ver, né? Não sei não. Sei não. Sei. Muita coisa assim. Mas eu acho que vai afunilar de uma forma que não vai ter como você Jesus mudar as coisas. Vocês veem repentina paz daqui. Entendi. A repentina paz, pode ser. Não sei se pode ser. A gente tem que ficar alerta mesmo. Alerta. Mas voltando para cá. Aí Jesus vira e fala, trazei aquelas talhas. Sabe qual foi as talhas que Jesus usou? As talhas da purificação. O que era a talha da purificação? Porque o que acontecia? Os judeus, eles tinham muito essa coisa da água e da purificação. Eles usavam para lavar os pés das pessoas quando chegavam, para lavar as mãos, para purificar a pessoa. Então, quando ele queria o bem daquela pessoa, ele trazia para casa e ele colocava o servo para lavá-la. Tanto que naquele episódio a gente vê, quando Jesus entra na casa de Simão, ele reclamando com Simão. Simão, eu vim na tua casa, você não deste água para lavar os meus pés. E essa mulher me lava os pés com as suas lágrimas. Então Simão não recebeu verdadeiramente Jesus em honra, porque ele nem sequer lavou os pés de Jesus. E Jesus reclama sobre isso. Mas a primeira coisa que Jesus ele vem combater, o ritual. Então, aquele ritual de purificação, Jesus vem para mostrar que agora não é mais a água da purificação. Agora eu, o verdadeiro Deus, pego a tradição, inutilizo a tradição e eu, como Senhor, dou algo muito melhor a vocês, que é o melhor vinho. Nossa, que tremendo isso. Por isso que ele pede a água na talha de purificação. Ele não podia pegar qualquer outra coisa? Sim, ele pegou outros jarros. Ele pegou aquilo que seria extremamente ofensivo para os judeus. Porque eles tinham em alta a talha da purificação. Mas ali ele está dando um recado. Eu sou maior do que qualquer tradição. E eu vim para quebrar toda a tradição. Então não tem mais a água para purificar. Agora eu sou o vinho novo, que eu, o Senhor, purificarei vocês no melhor, com a alegria do Espírito Santo. Isso é muito forte, né? Essa é a figura do Espírito Santo, a pessoa. Em todo tempo, Jesus, ele sempre trazia uma lição dentro da tradição para os judeus entenderem, para o judaísmo entender. Ele veio quebrar toda essa Veio para quebrar toda essa tradição e para mexer mesmo com as pessoas. Por exemplo, aquela parte que eu comentei sobre Nicodemos. Nicodemos, ele era um dos maiorais. Ele fazia parte de um grupo que gostava de pregar e de ensinar os prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os gentios, que eles queriam converter para o judaísmo e precisavam se batizar no batismo de arrependimento que João fazia. Então, para eles, quando Jesus vira para Nicodemos e fala, você tem que nascer da água e do Espírito, ali foi uma quebra. Porque ele achava que ele já estava tranquilo. Porque quem é da tribo, ele era de alguma tribo importante, talvez até da tribo de Judá, talvez da tribo de Levi, não sei se ele era da ordem sacerdotal, eu acho que não, mas ele fazia parte do
do sinédrio, só pessoas muito importantes faziam parte. Então Jesus pega e confronta. Ó, Nicodemos, não é porque você faz parte do sinédrio, não é porque você é um membro importante que você não tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. Ele, como assim? Eu nascer da água? Eu nascer? Tem que nascer de novo. Então ele vem quebrando todo o ritual. Ele pega a parte da fonte para quebrar Siloé, Betesda, quando ele chega para curar aquela pessoa ali no tanque de Betesda, também é para quebrar uma tradição, porque ali havia uma tradição. Sempre. Ali havia. Exatamente. E ali a gente vê as pessoas se batendo por um milagre que anjos fazia. Ele chega e fala, não, só levanta e anda, mostrando, eu sou maior do que anjo. Aí ele vai entrando no tanque de Siloé e fala, eu sou maior do que a tradição. Ele vai e converte a água em vinho, eu sou maior do que a purificação. Ele vai lá e ele vai só quebrando. Ele vai na festa dos tabernáculos. Essa água que vocês estão jogando, pedindo prosperidade, aqui, ó. Eu tenho água que jorra para a vida eterna. E ele vai indo, encanto, de forma proposital, quebrando todas as tradições e mostrando que ele era o Senhor, né? E que, depois dele, porque tem uma frase muito bonita, não sei se foi até o próprio Alistair McCarthy que falou, que o Filho glorificou o Pai e o Espírito Santo glorifica o Filho. Entenderam? O Filho veio para glorificar o Pai. Jesus veio para glorificar Deus o Pai. E o Espírito Santo para glorificar o Filho. Então o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu, ascendeu. Aí o Espírito Santo veio para glorificar e convencer todo mundo de todas as obras que o Filho executou do plano do Pai. Isso é tremendo. Essa é a pessoa do Espírito Santo. Que a gente possa se esforçar cada dia, mas precisar até chorar agoniantemente para conhecer essa pessoa do Espírito Santo. Porque sem ele, a gente não consegue ser verdadeiramente cristão e ter mudança de vida. Que ele possa nos alcançar a cada dia, não só com os dons, que a gente vai entrar semana que vem. Não sei se eu acho que eu vou entrar primeiro com os frutos. Como que eu sei que eu estou cheio do Espírito? Aí vem a manifestação do fruto. E a gente vai aprender desse fruto, a manifestação do fruto. O que é cada um deles, para a gente verificar se verdadeiramente tem acontecido isso. Eu fiz o teste disso nesse final de semana. Nossa, Augusto. Que coisa. É importante. E mais do que isso, eu também acho muito importante a gente desenvolver autoconhecimento. Porque conhecer o outro e olhar para o outro é tão fácil, né? E muitas vezes a gente não consegue se enxergar. Tirar a trava do nosso olho, a gente está querendo ver o cisco do outro e ter uma trava no nosso. E o Espírito Santo é muito, 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 muito importante para que a gente possa verificar. Ele fala, ele revela. A nós. Não tem jeito, ele revela a nós. A nós. Você até chora, mas é verdade. Ele te fala. Aí eu falo, não, ele fala assim. Aí eu falo, não fiz isso. Não foi. Não sou eu. É você sim. Aí eu falo, vai deixa eu chorar e gorar aqui que o negócio tá feio. E isso é muito importante. É muito difícil a pessoa aceitar. Sim. Aceitar isso. Não parei, não. É muito difícil mesmo. Aceitar é muito difícil. Será que tava? Destrava aí pra ver se ele continuou gravando assim. Não, ela chorando, né? Aí, já joia. Então, nos despedimos. Deus abençoe a todos. Amém. E a gente